eu sou o professor Edson Júnior e vamos conhecer os gráficos de um movimento uniforme e uniformemente variado, aprender como construí-los e conhecer suas propriedades. Inicialmente, vamos analisar o gráfico da posição em função do tempo do movimento uniforme. Entendam que a posição em função do tempo no movimento uniforme é dado pela função horária S igual a SO mais VT, posição final igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Vamos atribuir valores para a posição inicial e para a velocidade, a título de exemplo e para facilitar, obviamente. Então, imagine para a posição inicial 2 metros e para a velocidade 3 metros por segundo. Observe que podemos construir uma tabela utilizando esses valores. Basta que para isso a gente atribua valores para o tempo e encontre os valores para as respectivas posições. A exemplo, para o instante 0, 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. Então, no instante 0, o móvel ocupará a posição 2 metros. Imagine agora, a título de exemplo também, no instante 2 segundos, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, observe que dá para preencher essa tabela que relaciona as posições para cada instante, as posições ocupadas pelo móvel. Ora, se pegarmos um plano cartesiano, colocando a posição no eixo Y e o instante, o tempo, no eixo X, que inclusive vamos sempre colocar um instante no eixo X para esses gráficos de cinemática, podemos marcar as posições e os instantes. Para a posição 0, para o instante 0, posição 2. Para o instante 1, posição 5. Para o instante 2, posição 8. 3, posição 11. 4 segundos, posição 14, como está na tabela e como marcamos no gráfico. Daí você só precisa unir esses pontos utilizando uma reta. Você vai ver que dá uma reta ascendente, uma reta crescente. E essa reta só é crescente porque a velocidade foi positiva. É positiva no nosso exemplo. Se a velocidade fosse negativa, o gráfico consistiria numa reta decrescente, tá? Agora, existe uma propriedade interessante aí que você pode analisar. A exemplo, observe que nós podemos formar um triângulo retângulo utilizando essa linha gráfica, e ficaria dessa maneira. Nesse triângulo retângulo, analisando o ângulo que determina a inclinação da reta, que é conhecido na geometria analítica como coeficiente angular, nós teremos então que o cateto oposto, que é essa altura, que corresponde no caso ao eixo Y, vai nos dar a variação de posição. Nesse exemplo, de 2 a 14, 12 metros. E o cateto adjacente vai nos dar a variação do tempo, de 0 a 4, 4 segundos. Ora, se fizéssemos cateto oposto sobre cateto adjacente, calculando a tangente, encontraríamos a velocidade, porque ficaria então 12 por 4, 3 metros por segundo, que foi o valor que nós atribuímos para a velocidade na função horária. Isso é coincidência? Não, isso é uma propriedade gráfica que você poderá utilizar sempre. Agora vamos ao gráfico da velocidade em função do tempo, também para o movimento uniforme. Lembrando que essa velocidade é constante, mas ela pode ser positiva, e aí ela será uma reta paralela ao eixo do tempo, por ser constante, mas acima do eixo do tempo. E se a velocidade for negativa, ela também será uma reta, obviamente, porque ela é constante, mas ficando abaixo do eixo do tempo, da maneira como estamos vendo aí. Bem, quero que você analise o primeiro gráfico e observe algo interessante que está acontecendo. Se pegarmos o instante 1 e o instante 2, teremos uma área compreendida entre o eixo do tempo e a linha gráfica. Essa área é um retângulo, e para esse retângulo, a altura é, na verdade, a velocidade, e a base é, na verdade, o tempo, ok? Agora, vamos voltar à definição de velocidade, variação da posição pelo tempo. Se você faz meios pelos extremos, você encontra que espaço é velocidade vezes o tempo. Bem, acabamos de ver
que a velocidade é a altura do retângulo, que é, na verdade, a área que a linha gráfica forma com o intervalo de tempo, com o eixo do tempo. Bem, e o tempo é a base. Substituindo base vezes altura, sabemos que base vezes altura, na verdade, é área. Então, você pode aí fazer a seguinte relação, concluir a seguinte relação, que em todo gráfico da velocidade pelo tempo, o espaço percorrido é numericamente igual à área. Por que numericamente? Porque espaço percorrido é uma coisa e área é outra. Mas o valor, o número que define esse valor, ele é exatamente igual, tá? Isso vai funcionar nos gráficos de velocidade pelo tempo do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, mudando apenas a forma de calcular essa área. Vamos agora para os gráficos do movimento uniformemente variado. Inicialmente, aceleração em função do tempo. Ora, o movimento uniformemente variado é definido por possuir uma aceleração constante diferente de zero. Logo, o gráfico vai ser algo muito simples. Ou essa aceleração é positiva, e aí você tem uma reta paralela ao eixo do tempo, ou a aceleração é negativa, e você tem outra reta paralela ao eixo do tempo, só que abaixo do eixo do tempo, ok? E aí temos agora o gráfico da velocidade em função do tempo. Bem, se existe aceleração, então a velocidade varia, porque a aceleração é variação da velocidade pelo tempo. E aí, essa velocidade será definida, será dada por uma função horária, que é v igual a VO mais AT, velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Dessa maneira, como é uma equação do primeiro grau, já que não tem nenhum termo ao quadrado, então será uma reta, e essa reta vai ser crescente ou decrescente. Crescente se a aceleração for positiva, decrescente se a aceleração for negativa. Claro, para valores de velocidade positiva, porque você tem que observar o seguinte, lembre da aula onde você tinha movimento acelerado e retardado. Você vai ter que considerar, para saber como essa reta se comporta, a concordância ou discordância entre os sinais de velocidade e aceleração. Porém, para valores positivos de velocidade, se a aceleração é positiva, o tempo passa e a velocidade aumenta, primeiro gráfico, ou o tempo passa e a velocidade diminui, se a aceleração for negativa, segundo gráfico, ok? De maneira simplificada. Continuando no movimento uniformemente variado, ok? Vamos agora a um gráfico bem mais interessante, da posição pelo tempo. Lembre-se que a posição pelo tempo no MUV é dado pela função horária da posição pelo tempo, que é S igual a SO, mais VOT, mais aceleração, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa função não é do primeiro grau, ao contrário do V igual a VO mais AT. É uma função do segundo grau. E você pode compará-la, inclusive, com a forma genérica de uma função do segundo grau, que é y igual a C, o C seria o SO, mais BX, B seria o VO, X seria o T, mais AX ao quadrado. A seria a aceleração sobre 2, X ao quadrado seria o tempo ao quadrado. E aí você observa o seguinte, que o A da equação do segundo grau tem seu sinal dado pelo sinal da aceleração. Pessoal, cuidado, eu não estou dizendo que o A da função do segundo grau é o A da aceleração. Não! O A da função do segundo grau é a aceleração sobre 2, tá? Cuidado com isso aí. Bem, então você vai ter o seguinte, o sinal de um vai ser o sinal do outro. Se você tem uma aceleração positiva, você tem que o A da equação do segundo grau será positivo e a concavidade fica para cima. Se a aceleração é negativa, o A da equação do segundo grau será negativo, concavidade para baixo. Ou seja, primeiro gráfico, tá? É aceleração negativa, porque é uma parábola, função do segundo grau tem como gráfico parábolas, concavidade para baixo para aceleração negativa, concavidade para cima para aceleração positiva, ok? Repassando, para não ter confusão. O gráfico vai ser uma parábola, porque é uma função de segundo grau, com concavidade para baixo, quando a aceleração é negativa, e concavidade para cima,
quando a aceleração é positiva. Bem, beleza? Bem, observe o seguinte, que aí você já tem um outro aspecto a ser analisado. Se à medida que o tempo passa, a velocidade aumenta, as posições aumentam, então a velocidade é positiva. É o que você tem no primeiro quadrante aí, ó, nessa etapa aqui, ó. Mas, se o tempo passa e a velocidade diminui, se o tempo passa e a posição diminui, é porque a velocidade é negativa. É o que você tem nesse segundo quadrante aqui. Já em se tratando desse terceiro quadrante aqui, então a velocidade negativa, porque o tempo passa e as posições estão ficando cada vez mais negativas. Velocidade positiva, porque o tempo passa e as posições estão ficando cada vez menos negativas. Por que eu estou falando mais negativas e menos negativas? Porque abaixo do tempo as posições serão negativas de uma maneira ou de outra, tá? Bem, e aí você chega em outra classificação bem interessante. Se a velocidade é positiva, fato que ocorre quando as posições aumentam à medida que o tempo passa, então o movimento é progressivo. Mas como a concavidade da parábola é para baixo, a aceleração é negativa. E aí você vai ter velocidade com um sinal, a aceleração com outra, o movimento fica retardado. Sendo então nesse primeiro quadrante, movimento progressivo e retardado. Nesse segundo quadrante, à medida que o tempo passa, as posições diminuem, então a velocidade é negativa, logo o movimento é retrógrado. E a aceleração é negativa, porque esse quadrante pertence a uma parábola de concavidade para baixo. Então, aceleração negativa. Aceleração negativa, velocidade negativa, movimento acelerado, ok? Se você não entendeu, observe o terceiro quadrante. À medida que o tempo passa, eixo do tempo, as posições diminuem. Então você tem uma velocidade negativa, movimento retrógrado. Mas esse quadrante pertence a uma parábola de concavidade para cima, ou seja, aceleração positiva. Aceleração positiva, velocidade negativa, movimento retardado. E nesse quarto quadrante? Vamos lá, de trás para frente. Esse quarto quadrante pertence a uma parábola de concavidade para cima, então aceleração positiva. Mas à medida que o tempo passa, os valores de posição eles estão diminuindo, só que eles são negativos, então é como se eles estivessem aumentando, por isso a velocidade ficou positiva. Velocidade positiva, aceleração positiva, movimento progressivo acelerado, ok? Pessoal, um conselho. Essa aula é uma aula densa, muitas informações. Você tem que repassar várias vezes, senão não vai conseguir acompanhar. Faça isso quantas vezes precisar. Você tem essa ferramenta a seu favor, ok?